vocês. Se você não me conhece, eu sou a pastora Maria, pastora hoje em Jacarepaguá, Barra Vila da Penha. É uma honra séria estar aqui com vocês, sou muito feliz. E hoje nós vamos para a aula Linguagem de Púlpito. Glória a Deus. Aleluia. Gente, a gente está quase no final da IDM. Vocês acreditam nisso? Vocês estão se sentindo mais espirituais? Até aqui nos ajudou o Senhor. Glória a Deus. Linguagem de culto é linguagem de plateia. Hoje a gente tem essa cara ali, ó. Tá me apoiando aqui. Muito obrigada. Então, né, todo mundo aqui conectado comigo, amém? Amém. Vamos orar rapidinho. Senhor, muito obrigada por essa noite, pelo Senhor ter nos trazido até aqui. Eu oro pelos meus irmãos, que o coração, a atenção deles esteja cativa ao Senhor e que eles possam absorver e receber da instrução da Tua palavra hoje, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Na disciplina Linguagem de Púlpito, nós vamos abordar sobre a pregação da palavra, o exercício da pregação da palavra. Nós temos falado até aqui a respeito de como a Bíblia ela é o fundamento, o alimento, o guia, ela é a lei através da qual o nosso ministério é exercido. Mas hoje nós vamos falar sobre como, enquanto ministros, nós empunhamos a Bíblia enquanto espada. Hoje nós vamos falar sobre como a linguagem de púlpito é uma aula prática e aplicável para a sua experiência de pregação. Espero que você esteja animado. Para a gente otimizar esse tempo, nós vamos dividir esse estudo em parte 1, que eu vou ministrar, razão e preparação, e a parte 2, execução e forma, que o pastor Caio vai ministrar. E se você quer começar anotando, o primeiro ponto que nós vamos estudar é a razão para zelar pela pregação. Por que é importante preparar uma boa mensagem? Por que é importante pregar uma boa mensagem? A gente pode começar respondendo quais não são os motivos legítimos para você preparar uma boa mensagem. O pastor Rodrigo e a pastora Fernanda, que eles costumam dizer que eles quebram biscoitos. É quando você quebra uma má perspectiva, uma doutrina errada, algum pensamento. E a gente vai quebrar um biscoito aqui. Se você estava com algum preconceito com essa aula, linguagem de púlpito, o que é isso? Então vamos falar sobre as razões que não são legítimas para você pregar uma boa mensagem. Não é uma razão legítima você pregar uma boa mensagem para defender seu orgulho do seu desempenho. Não é uma razão legítima você pregar uma boa mensagem para receber glória pela sua performance. Não são razões legítimas. Muitos ministros têm estagnado no seu crescimento na pregação da palavra por considerarem as razões equivocadas. E no ministério, algo que você precisa entender, no ministério que nós somos chamados a cumprir por Cristo, 10% vai ser exercido aqui. 90% vai ser exercido fora do púlpito, em coisas administrativas, em questões de cuidado, em questões de oração, em acompanhar pessoas, em cuidar da burocracia da igreja. Esses são os 90, 10 são no púlpito, mas esses 10 são extremamente importantes. E a gente vai falar sobre as razões, então, para zelar por eles. Letra A. Primeira razão é porque fomos comissionados a pregar e não sugeridos a isso. Marcos 16:15 diz: e disse-lhes, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Eu vou falar um pouco rápido, mas está tudo bem pontuado, então se você anotar comigo vai dar certo, tá bom, gente? Letra B. Outra razão pela qual devemos pregar uma boa mensagem é porque somos ungidos para esse propósito. A palavra diz em Lucas 4:18 e 19 que o Espírito do Senhor está sobre mim porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Esse episódio em que Jesus ele declarou essas palavras, ele ocorreu logo após ele ser tentado no deserto.
Então perceba que Jesus não teve uma folga para falar, não, eu vou pregar a mensagem depois. Da mesma forma nós não temos, nós precisamos estar sempre posicionados para exercer nosso papel no ministério da palavra. A palavra também diz em 1 João 2,20, mas vocês têm uma unção que procede do santo e todos vocês têm conhecimento. Esse versículo ele vai ser sua âncora no ministério da palavra, então se atenha a ele. Deixa eu ver, letra C. A terceira razão é porque prestaremos conta do ensino que entregamos. Um motivo muito esquecido, porém muito real, pelo qual nós precisamos praticar a pregação com excelência, está descrito em Tiago 3,1. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. A Bíblia é a palavra de Deus, então é uma grande responsabilidade para nós transmitir o que Ele diz a outros. Ela é um fio perfeito para essa ligação, por isso nunca deveria haver falha na comunicação. Nunca, quando o ouvido se dispõe a ouvir a palavra de Deus através de um ministro, deveria haver distorção, engano, manipulação. Nada do gênero, nenhuma retirada, nenhum acréscimo, porque se trata da sã doutrina e nós precisamos ser mensageiros fiéis e responsáveis dessa palavra. O púlpito que é tão desejado, ele é apresentado pela palavra como um lugar de temor santo. A palavra diz aqui para nós temermos. Não todos deveriam desejar serem mestres, porque nós prestaremos contas, seremos julgados com maior rigor. Isso significa que o púlpito é um lugar que representa de onde virá a voz de sabedoria, de unção, de direção, de moralidade, de ética divina para o povo de Deus. E jamais esse lugar deve ser, essa posição deve ser desrespeitada, deve ser corrompida na essência do seu propósito, deve ser desonrada. Nós precisamos nutrir temor santo pelo púlpito onde a palavra é pregada. Não é como aqueles jogos de videogame, onde você tenta pular o muro. Sabe quando tem os jogos que eles fazem você ser certo? Você não tem como pular o muro, você não tem como fazer uma coisa errada, o jogo trava. Não é tipo assim, dá pra fazer errado, mas você vai prestar conta disso, entende? Dá pra fazer errado, você tem liberdade, mas você vai prestar conta disso. Então a gente vai ser instruído pela palavra para que nós possamos ser excelentes ministros dela. O ministro, ele é responsável por anunciar e pregar a palavra de Deus, não sua própria opinião. A nossa opinião não edifica ninguém, mas a palavra de Deus, sim, ela é alimento para nós. Então, só para esclarecer também, para te encorajar com essa segurança, o ministro, ele não presta conta do conteúdo da verdade, porque ela é completa e ela é verossímil em si mesma, ela é perfeita. Então, você não presta conta do conteúdo da verdade, você é chamado para pregar a verdade. Então, se atenha a ela. Aqui não tem erro para você pregar. Então não vá além dela e não poupe de pregar nada dela. Ela é completa, ela é verossímil, você pode ficar com tudo que ela diz, você pode dizer tudo que ela diz. É aí que você vai estar sendo eficaz no seu chamado. Isso puxa outro ponto. Não é nossa responsabilidade defender e lutar para as pessoas assumirem a palavra como verdade. Sua responsabilidade é pregar. Sua responsabilidade é anunciar, mas não tente fazer o papel que é de Deus. De resto, confie que o Espírito Santo vai fazer a parte dele. Qual é a parte dele? A gente estava na letra C, então eu botei para te ajudar. C.1. Ele convence do pecado, da justiça e do juízo. João 16, 7 a 11. C.2. Ele cuida para que a palavra dele se cumpra. Isaías 55, 10 a 11. Aí esse texto está dizendo que a palavra dele não volta vazia, mas ela cumpre o propósito pelo qual ela foi enviada. Então, não tente fazer o papel que é de Deus. Apenas creia e lance a sua semente. Esse é o ministério da palavra. Amém? Então, vamos lá. Número 2, o ministério da palavra.
entramos nesse ponto. As epístolas escritas pelo apóstolo Paulo a Timóteo, elas são assim uma chave de conselho e de verdade sobre o ministério da palavra, conselho para o ministro do evangelho. Essas cartas, elas carregam uma instrução assim severa e repetitiva para que nós possamos fazer isso da forma certa. Que tipo de ensino o ministro deve prestar? Ou seja, a nossa responsabilidade com a pregação. 2 Timóteo 4, 1 e 2, a palavra diz assim: na presença de Deus e de Cristo Jesus. Você pode abrir esse texto porque a gente vai permanecer nele. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente: pregue a palavra. Esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Isso é uma súplica da palavra para nós, é um rogar da palavra para nós, é uma exortação a respeito da verdade. Nunca deve, em nome de Jesus, receba isso agora como uma verdade, nunca mais esqueça. Nunca deveria haver silêncio ou negação quando é requerido de você uma palavra. Você precisa sempre estar pronto para explicar qual é o motivo da sua esperança. Nunca deveria acontecer quando alguém te diz: você pode me dar uma palavra? Você tem uma palavra para ministrar? Você tem algo a dizer? Nunca deveria haver silêncio. Da mesma forma, nunca deveria haver você só fazer isso porque você tem que fazer. Você sempre deveria possuir algo, estar com algo que o Senhor depositou em você. Então, realmente anota. Parece óbvio, mas anota. Nunca deve haver silêncio nem negativa quando alguém me pergunta se eu tenho uma palavra. É sua responsabilidade como ministro, então nunca esteja vazio. Você já viu algum motoboy sendo parabenizado pelo chefe dele por andar por aí sem nada para entregar, só ficar passeando de moto? Alguém já viu? Então não pegue a sua Bíblia e ande por aí sem nada para entregar, porque tampouco o seu Senhor ficaria feliz. Você precisa carregar algo, você precisa entregar algo, faz parte do seu trabalho nesse reino. Ele está disponibilizando e a sua função é entregar. Então não ande por aí sem nada nas mãos, amém, gente? Amém. Glória a Deus. Alguns são chamados no ministério do culto como pastores, outros são chamados como profetas, outros apóstolos, outros mestres, outros evangelistas, mas existe um ponto-chave que é: a mensagem é o centro de todo o sermão que nós criamos. Não importa a posição da qual você está pregando essa mensagem, ela é o que pregamos, ela é o ponto focal. Sendo assim, essa lição, ela é para cada um de nós, é para cada um chamado ao ministério. Não importa em qual ofício, é sobre essa palavra que você vai exercer o seu chamado, o seu ministério. Então, saiba como empunhar a sua espada, independente da posição em que você está travando essa batalha. Amém? 1 Timóteo 4, você ainda está aí? Amém. 11 a 16. Abre aí, por favor, enquanto eu tomo minha água. A palavra diz assim: ordene e ensine estas coisas. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética com imposição de mãos dos presbíteros. Seja diligente nessas coisas, dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. A
Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois fazendo assim você salvará tanto a si mesmo quanto aos que o ouvem. A gente aprende aqui sobre como pregar e ensinar a palavra de Deus. Precisa ser de forma exemplar, instrutiva, corretiva, ungida, diligente, dedicada, pessoal e pública. Esses adjetivos eles só saíram dessa instrução. Você pode ir passando a um: exemplar, instrutiva, corretiva, ungida, diligente, dedicada, pessoal e pública. Isso significa viver uma relação intrínseca com a palavra de Deus. O apóstolo Paulo está encorajando Timóteo aqui a ter em mente, quando ele se sentir intimidado, que Deus o chamou e o qualificou. E quando a gente está falando dessa disciplina de linguagem de culto, e estamos aqui numa sala de homens e mulheres entrando no seu ministério, buscando crescer nisso, talvez hoje você olhe para a sua condição e você mais se sinta um penetra quando se trata de culto. Um penetra nessa posição. Tipo, eu não pertenço a esse lugar, eu não me sinto muito bem aqui, não parece que é um lugar confortável, familiar para mim. Mas eu quero te encorajar com esse mesmo encorajamento. Foi Deus que te chamou, filho. Foi Deus que te chamou. Você não é penetra nessa posição. Se o Senhor te chama para o ofício, você não é penetra ao que pertence ao ofício. Ele te chamou, Ele te ungiu, Ele te qualifica. Então, em nome de Jesus, eu oro que hoje você saiba que você vai encontrar o seu jeito, você vai encontrar a sua voz, o seu passo, o seu ritmo. Enquanto isso, ensina, porque ensinando você vai chegar no seu lugar. Amém. Praticando você vai chegar no seu lugar. Mas você não é um penetra, você é chamado por Deus para anunciar as boas novas. Timóteo, ele estava sendo instruído e a gente pode absorver esse aprendizado sobre como compensar a sua idade e experiência com unção e palavra. E eu acredito que cada pastor aqui, quase todos os ministros jovens podem testemunhar sobre o mesmo desafio e a mesma solução. Então eu te encorajo a anotar, porque você também vai precisar delas. Vamos lá? Letra A do ponto 2 apresente a palavra. Pregue, ensine publicamente, oriente a perspectiva das pessoas. Letra B, represente a palavra. Dê exemplo em como você se apresenta, em como você ensina a palavra de Deus. Seja exemplo no que você diz, em cada palavra que sai da sua boca. Exemplo em como você vive, exemplo no seu amor, na sua fé, e para fundamentar na sua pureza, na sua alma, corpo e espírito. Letra C, persevere na palavra. O resultado do púlpito, o resultado do que é pregado em público virá na sua dedicação privada à palavra de Deus, em permanecer nela, em buscá-la, em vivê-la, em transmiti-la de forma fiel e genuína. E é perseverando na palavra que você, olha o que o texto diz, vai salvar tanto a si mesmo quanto a outros. E quando a gente desenvolve esses três aspectos no ministério da palavra, apresentá-la, representá-la e perseverar nela, então nós podemos pregar o evangelho e sermos os bons ministros que o Senhor nos chamou a ser. E para ajudar você a calibrar constantemente essa perspectiva no seu coração, eu te encorajo a fazer o seguinte: faça sempre essa relação. Se eu quero pregar uma palavra que é pura, eu preciso viver uma vida. Se eu quero pregar uma palavra que é justa, eu preciso viver uma vida. Se eu quero pregar uma palavra que é verdade, eu preciso viver uma vida honesta. Entende? Quando você usa essa relação, sua perspectiva vai estar sempre bem calibrada. Seu estilo de vida para ser exemplo, para representar a palavra, para apresentar a palavra, para perseverar na palavra, vai estar correto, alinhado. Então, se você quer que pessoas creiam na palavra que você prega, então viva uma vida alinhada ao que você diz. Amém? Vamos lá.
Terceiro ponto. Estou correndo aqui, gente. Amém. Tem muita coisa. A composição da mensagem pregada. Sobre o que eu devo pregar? Onde eu vou começar? O que a mensagem precisa conter? Estamos falando aqui sobre preparação para o púlpito. Entendida a sua responsabilidade, a responsabilidade que você tem em mãos, vamos à parte mais prática. Então, vamos nos atentar a alguns detalhes aqui. 2 Timóteo 4, 1, 2, a palavra disse: na presença de Deus, de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Então, letra A, repreensão, correção e exortação / encorajamento. São aspectos que precisam estar contidos na mensagem pregada. Repreensão, correção e exortação / encorajamento. Amém? Em qualquer circunstância, uma palavra sólida, ela sempre deve produzir esses efeitos. Repreender, corrigir, exortar, encorajar. Sempre. Abra a sua boca com um propósito. Tenha um ponto final em vista. Como assim? Hoje eu vou pregar essa palavra para corrigir tal perspectiva. Hoje eu vou ministrar uma palavra para encorajar tal comportamento. Hoje eu vou ministrar uma palavra para repreender tal atitude. Tenha uma perspectiva clara, um propósito, um ponto final quando você está se preparando para ministrar uma palavra. Tenha uma intenção clara e que ela seja uma dessas. Preferencialmente que ela seja um pouco das três. Como assim, pastor? Eu estou escrevendo uma palavra que é de encorajamento, mas que ela sempre tenha um pouco de deixa eu lembrar a palavra aqui. Que provoque um pouco a aperfeiçoamento. Faz sentido? Eu estou escrevendo uma palavra que é de correção, mas que ela também leve um encorajamento de que é possível corrigir essa situação. Então, enquanto a correção, vale ressaltar um ponto, e eu quero falar sobre isso com vocês. A correção, ela não cabe, a correção de como as coisas funcionam na igreja, ou uma doutrina, ela não cabe a um ministro de socorro numa visão. Ela não cabe a você como um preletor convidado numa igreja. Ela cabe ao líder da visão, ao líder sobre aquele povo, o pastor daquele campus. É até uma questão ética de como você vai ministrar a palavra. Então tenha isso em mente. Se você já leu Em Busca de Timóteo, alguém tem? Glória a Deus. Se você não leu, leia. Você vai ter um pouco dessa abordagem sendo ensinada lá. Mas tenha isso em mente. Você tem, claro, liberdade para repreender, corrigir o que é reprovado pela palavra. Você tem a liberdade de repreender espíritos malignos em operação. Você tem a liberdade de repreender atitudes erradas. Mas você entendeu a sutileza do que eu estou falando? Quando se trata de doutrina, quando se trata de coisas que sua opinião não concorda, não cabe a você, filho, corrigir isso em público, o quê? Por exemplo, você vai numa igreja onde não é permitido usar saia. E aí você foi lá, preletora convidada, e vai falar sobre como não tem porquê não usar saia, que a palavra não condena isso. Não, gente, não, isso não cabe a você. Correção, ela é uma coisa para o líder local. Ela é uma coisa para o líder sobre aquele povo. Então vamos sempre ser éticos e respeitosos com essa ordem. Amém? Glória a Deus, vamos sempre levar um bom testemunho sobre isso, eu creio. E ao final de toda e qualquer mensagem que é pregada, um ponto importante é que as pessoas devem sair encorajadas. Em que sentido? Não necessariamente a mensagem precisa ser essencialmente agradável, encorajadora, mas as pessoas sempre têm que sair encorajadas, impelidas a mudar de atitude, impelidas a não ir para o inferno, encorajadas de que existe uma saída, existe uma solução, a mudar de atitude, a mudar o estilo de vida.
Você não necessariamente precisa consentir e confortar o erro. Não, você vai corrigir. Mas no fim, você vai encorajar. Olha, tem uma saída por aqui. Jesus é o caminho para isso. Tem esperança para você. Você entendeu? Entendeu esse ponto? Amém, glória a Deus. Nenhuma mensagem deve acabar em condenação, em um erro sendo apontado, em um problema sendo exposto e nenhuma solução sendo trazida. Jesus e a graça não sendo apresentados. Por quê? Porque a verdade é que Jesus, ele é a essência de toda a palavra. Ele é a essência do que nós como cristãos vivemos. Então, se nós estamos apenas apresentando uma face da questão para o povo, a gente está roubando deles o efeito da redenção. A gente está roubando deles desfrutar do que a palavra garante. Na verdade, você está pregando contra o que você foi chamado a pregar. Então, sempre tenha certeza de que ao fim das suas mensagens, o povo sai encorajado. Que seja uma mudança de vida ou que seja continuar no caminho que eles já estão, mas o fim deve ser de encorajamento. Amém? Amém. Letra B, verdade sólida. Estamos falando sobre o que a mensagem pregada deve ser composta, né? Do que ela deve ser composta. Verdade sólida. Todos os limites da mensagem pregada devem ser a palavra de Deus. Como eu disse, não vá além dela, não poupe de pregar dela. Cada aresta do que você diz deve ser a palavra. Por quê? Porque só ela é capaz de cortar, dividir e curar ao mesmo tempo. Aresta é aquele negócio que você geralmente passa no móvel, aí se arranha, não é? Então, a palavra é a única que tem a habilidade de cortar, tirar o que precisa, dividir e ainda curar ao mesmo tempo. Então, fale mais sobre a Bíblia do que sobre você. Fale mais sobre a Bíblia do que sobre a sua experiência. Experiências são boas? São. Testemunhos são bons? São. Existem coisas que encorajam? Sim, glória a Deus. Mas que a maior parte, o fundamento do que você prega no púlpito, seja a palavra de Deus. Pregue a palavra, porque é dela que o povo recebe transformação, é ela que quebra o jugo, é ela que realmente produz efeito e contra a qual não há argumento. Contra a sua opinião não há argumento. Pessoas pensam diferentes, pessoas talvez não se identifiquem com a sua realidade, com a sua experiência, mas essa palavra é para todos, então com certeza ela vai cumprir o efeito dela. Letra C, cristocentrismo. O que isso significa? Tratando-se de uma palavra que você vai pregar do Antigo Testamento ou do Novo Testamento, que essa mensagem ela aponte para Jesus, para a cruz, para o sacrifício. Amém, gente? Sempre. Ainda que você vá pregar sobre algo que aconteceu no Antigo Testamento, um episódio, a história de algum profeta, que você aponte para Jesus. Vou dar um exemplo muito rápido, tá bom? Qual é a palavra? Esclarecer para você. Um exemplo muito rápido. Daniel, eu lembro que uma vez eu preguei uma mensagem sobre Daniel na fornalha e a mensagem, a palavra fala que ele estava de mãos atadas na fornalha. Então, o que eu falei? O meu ponto, eu acho que era o segundo ponto da mensagem, era: estamos seguros até de mãos atadas. E aí, que link eu fiz disso com Jesus? Como trouxe o cristocentrismo para a mensagem? Eu falei que mesmo Jesus, quando estava com as mãos pregadas na cruz, mãos atadas, ele estava cumprindo um propósito. Isso significa que mesmo quando ele estava de mãos atadas, o sobrenatural estava cooperando a nosso favor. Fez sentido para você? Sempre busque trazer esse link. Sempre busque trazer Cristo para o centro do que você diz. Glória a Deus. Letra D, alvo ajustado. Assegure que você está discernindo a palavra que Deus te entregou. Existem coisas que Ele vai entregar para você individualmente. Existem coisas que Ele vai entregar para o povo que você está pregando. Existem coisas que Ele vai entregar para ambos. Mas é importante que você saiba a diferença do seu espírito. Existem coisas que Ele vai ministrar para a sua vida, pessoal. E não necessariamente é isso que a igreja precisa ouvir. Então, como você vai saber isso? Sendo diligente na sua preparação. E a gente vai chegar lá.
Número 4. Gente, eu tô correndo contra o tempo, então vamos trabalhar juntos. Número 4. Preparação do ministro. Querido, enquanto você se prepara para o ministério, não defraude suas próprias expectativas. A unção, ela não vai realizar o trabalho por você. Ela vai empoderar o seu trabalho. Então você vai precisar continuar se empenhando. Isso vai continuar exigindo o seu esforço. Alguns passos na preparação estão listados aqui, onde você vai realmente precisar empenhar sua força, sua dedicação. Letra A. Tempo de qualidade com Deus. A unção não te afivela a Deus. Você continua tendo que se aproximar e se conectar a Ele. Se aproximar e tomar tempo. E esse é um aspecto, uma faixa muito escorregadia do ministério da palavra. Separar o que é tempo devocional com Deus e o que é tempo de preparação da palavra. É uma linha tão tênue, é um lugar tão escorregadio, porque muitos acabam sempre pregando do fundo do seu poço seco em vez do seu transbordar. Gente, a gente precisa pregar do transbordar. Não é do conteúdo do vaso que você vai pregar. Você não deve pregar do conteúdo, você deve pregar do transbordar. Aquilo que está lá no fundo, Deus entregou para você. Então, para você cumprir isso com excelência, você vai precisar estar sentindo constantemente. Você vai precisar ter tempo de qualidade com Deus. Então, a preparação do ministro não é a mesma coisa da preparação da pregação. A preparação do ministro, ela precisa ser constante e diária, apesar da sua preparação para pregar. O que isso significa? Isso significa que como ministro, você não vai no dia que você vai pregar, só ler a pregação que você vai pregar para o povo. Você precisa fazer seu devocional ainda assim. Você não vai passar a semana preparando a mensagem e nunca parando para ouvir de Deus o que Ele vai falar com você. Você está só preparando para comunicar. E quando você para e fala, Deus, fala comigo. Esse momento precisa existir, ainda quando você está comunicando ao povo. Aqui no ministério, só para te mostrar um pouco disso, a gente tem uma divisão bem clara. Segunda-feira é o dia que a gente se enche. Não significa que os outros dias a gente não tem devocional, mas é um dia separado para se encher. Um dia separado para tempo de qualidade com Deus. Sexta-feira e sábado são dias de estudar para a igreja. São dias onde os seus pastores, eles sentam e, ok, Deus, me entrega para o povo, me entrega para a nossa comunidade, me entrega para essa visão. Então, eles realmente trabalham na pregação do que eles vão entregar. E é importante que exista essa separação clara. Por quê? Porque o tempo que você passa a serviço de Deus não pode ser o mesmo tempo que você passa com Deus. Não pode ser. Precisa, para a saúde do seu relacionamento com Ele, para a saúde do seu ministério, é preciso que você tenha sempre um transbordar, o seu vaso cheio. Glória a Deus. Letra B. Fé bíblica liberada. Faz parte da preparação do ministro. Libere sua fé bíblica para que o seu chamado e a unção, eles possam cumprir o propósito. Se até aqui eles têm estado amarrados pelo medo, pela insegurança, pela vergonha, pela timidez, pela preocupação, pela ansiedade, pelo medo do que vão pensar, pelo medo de como eu vou me desempenhar, em nome de Jesus, libera sua fé bíblica sobre isso e que você possa permitir sua fé te levar para o seu próprio processo para atingir o seu próprio propósito. Libere sua fé, anota isso comigo. Permita que a sua fé viva o próprio processo e atinja o próprio propósito. Sempre declare 1 João 2,20, você tem uma unção que provém do Santo. Eu não sei enumerar para você quantas vezes antes de pregar, eu tranquei no banheiro e falei, eu tenho uma unção que provém do Santo. Eu comecei a pregação lá, eu tenho uma unção que provém do Santo. Eu posso fazer isso porque eu tenho uma unção que provém do Santo, que foi derramada sobre mim. E eu não dependo da minha habilidade natural, das minhas palavras eloquentes, da minha performance maravilhosa. Não, eu tenho uma unção que provém do Santo, que me habilita, que me ensina, que me unge. Amém, igreja? Vamos lá? Temos 5 minutos. Prepara
agenda. É preciso que você separe tempo para Ele, para que tudo que é do seu desejo seja derramado e trabalhado no seu interior, no seu coração. 5.2, ore em línguas. Receba no Espírito antes de receber no natural. É nesse tempo que você vai receber de Deus direção. É nesse tempo que você vai receber de Deus uma mensagem com algo ajustado. É nesse tempo que você vai receber de Deus revelação fresca. Então não despreze esse tempo. É aí que o sobrenatural nasce. A palavra vai dizer em 1 Coríntios 14:2, pois quem fala em língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende. Em espírito fala mistérios. Não importa o quão interessante pareça o que nasce na sua mente, não tem o mesmo poder do que é gerado no Espírito. O que é gerado no Espírito é mistério. O que é gerado no Espírito é aquilo que Deus quer revelar para você, é aquilo que você precisa, é aquilo que você precisa entregar. Então não despreze o tempo de oração em línguas para a sua preparação. Esteja sensível para que o Espírito Santo, ele te guie pela palavra. E aí ele pode te guiar pela palavra, falando de uma forma bem prática, te dando um texto base para você se debruçar sobre, ou ele pode te dar um tema para você se debruçar sobre e procurar na palavra. 5.3, agora dedique-se à palavra. Uma vez que o Espírito Santo te deu um norte, você pode buscar, se ele te deu um tema exemplificado na Bíblia. Onde a Bíblia fala sobre isso? Onde a Bíblia revela esse tipo de comportamento que o Senhor quer ensinar sobre? Ou se Ele te deu um texto base, o que eu posso absorver e pegar desse texto? Entende? Seja incansável nessa leitura. Eu estou falando de ler dezenas de vezes se for preciso. De que forma? De forma atenta a cada verbo, a cada palavra, a cada conjugação, a cada detalhe, realmente com o seu coração desejoso por revelação divina e pronto para ter os seus olhos espirituais abertos para o que você nunca viu nesse texto antes. Nunca vá esperando que a Bíblia seja previsível, nunca vá com o sentimento de não, eu sei tudo o que isso diz. Porque a palavra é fonte inesgotável, então sempre vai ter algo novo. Então vá com o seu coração pronto para receber. 5.4, caneta no papel. Nesse ponto, você já orou em línguas, você já buscou em Deus uma direção a um texto, você já se derramou sobre esse texto realmente para puxar dele, e agora você vai apresentar sua disponibilidade ao Espírito Santo e seu desejo por fluir. E deixa eu te falar, os dons, eles vão entregar o que o povo precisa. Uma mensagem que é fundamentada em uma palavra de sabedoria que o Espírito libera sobre você, em palavra de conhecimento, isso vai entregar o que o povo precisa. Então apresente o seu desejo ao Espírito Santo. Senhor, eu estou disponível. Senhor, eu quero fluir nos dons. Senhor, me entregue agora nessa palavra. Esteja sensível realmente para não escrever o que vem de pressão, mas escrever o que vem de direção do Espírito. E nesse ponto é quando você vai começar a discorrer sobre o assunto que você está estudando e buscando direção em Deus. E 5.5, pregue para você. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você quer pregar a mensagem que você recebeu do Senhor com convicção, com autoridade? Então se dedique sobre ela, eleve a sua fé sobre ela, sempre se enchendo, pregando, ouvindo e enchendo o seu coração disso que o Senhor já revelou para você. Então pregar para você mesmo, antes de pregar para o povo, vai elevar não só o resultado natural, mas também o espiritual da sua linguagem de púlpito. Você vai pregar com mais segurança e com mais propriedade. Você vai pregar com mais fé e com mais autoridade. Então, ambos os aspectos, natural e espiritual, são altamente abençoados quando você se dedica a pregar a palavra para você mesmo em primeiro lugar. Isso eu não estou dizendo uma, eu estou dizendo quantas vezes forem necessárias para o seu processo. 10, 20, prega. Prega como o pastor sempre falou, que ele pregava lá no closet. O pastor Caio sempre brinca comigo, eu prego lá também sozinha. Mas isso é uma ferramenta que o Senhor nos apresenta. A Bíblia fala, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Eu quero receber tudo e entregar tudo desse tema, então eu vou ouvir tudo que o Senhor já revelou no meu coração. 1, 2, 3, 10 vezes. Amém, gente? 6, estamos finalizando, pastor Caio. Fica feliz comigo, sorri pra mim, amor. Tô acabando. Formato da pregação. O que eu devo escrever?
O que devo dizer ali? Então, 6.1, introdução. Direção de para onde estamos indo. Seja claro e preciso nesse ponto. O que nós vamos aprender ao fim desse ensino? O que vai ser o fim desse ensino? O que eu vou ter aprendido no fim da noite? 6.2, apresentação da palavra. Apresente o texto base do sermão, de onde o Espírito Santo te deu revelação e instrução. Um versículo, um episódio, enfim, um texto base de onde você fluiu. 6.3, liste 3 a 4 pontos. Isso é flexível, tá, gente? Eu tô te dando um esboço de como funciona pra mim. Em nome de Jesus, você pode experimentar isso pra você. Mas isso é o processo, orar em línguas, se dedicar sobre a palavra, isso vai ser geral. Mas 3 a 4 pontos, vai de acordo com o que o Espírito Santo compartilhar no seu coração. Então, seja flexível a isso. Isso ajuda as pessoas, quando você lista pontos, a carregarem algo para casa, sabe? A realmente não sair com uma palavra imensa que foi pregada, mas, quais são os fundamentos dessa palavra? Isso. Então, é muito bom. E quanto mais curtos, quanto mais sonoros, quanto mais criativos esses pontos são, mais eficazes eles são em produzir esse efeito, né? Das pessoas realmente conseguirem obter algo dele. Então, também é válido você optar por verbos no imperativo, você optar por pontos que se conectam ao título da sua mensagem. Quando você introduz a mensagem, você pode ou não dar um título, mas é bom para que a pessoa realmente saiba em que direção ela está indo. Você pode falar, estamos falando... Você pode falar, gente, você pode falar. Falando de Portilé, né? Você pode falar, hoje eu vou ensinar sobre isso. O tema da mensagem é esse. Eu lembro que no meu Preaching Lab eu falei sobre comparação. Então, eu falei, eu vou falar sobre comparação. O título da minha mensagem é Paralelos. E eu lembro que os meus pontos, eles eram mais ou menos assim. Olhar para dentro com convicção, olhar para o lado com compaixão, olhar para Cristo como referência. E o que isso significa? Você está dando pontos práticos, pontos que, olha só, eu consigo lembrar facilmente quais eles são e eu fiz AD no ano passado. Não estou dizendo que eu nunca mais olhei essa mensagem, mas estou dizendo que é fácil de lembrar. Então, verbos do imperativo, pontos sonoros, curtos, criativos, vão te ajudar a cumprir essa finalidade de entregar algo sólido para pessoas. Seja criativo, seja consciente das pessoas para as quais você está pregando. Não se esqueça de traduzir essa mensagem para a realidade e para a experiência delas. Por isso Jesus falava em parábolas. Então, também busque esse ensinamento para você. Saiba com quem você está falando. Se você está falando para ministros, fale como para ministros. Se você está falando para pessoas que nunca ouviram falar de Jesus, fale de forma clara, fale de forma didática. Coloque-se dentro das histórias que você está estudando. Realmente coloque o seu coração ali e toma uma empatia por essa mensagem. Se coloca no lugar dela, se coloca no lugar do personagem, se coloca no lugar do profeta. Isso vai te ajudar a escrever os seus pontos. E dentro dessa história, não se esqueça dos pontos que corrigem, repreendem e encorajam e exortam. Amém, gente? Está te ajudando? Está te abençoando? Eu espero que sim. Então, eu estou passando rápido por essa parte, mas a gente está falando basicamente sobre criar uma estrutura. Você vai ter uma introdução, que tema você está falando, um título que você pode usar ou não. Você vai apresentar o seu texto base. Depois do seu texto base, você vai listar pontos. Esses pontos, preferencialmente, estejam linkados ao título da sua mensagem, ao tema, de forma que a pessoa saiba. Se eu fizer esse ponto 1, isso, eu vou chegar ao ponto final, que é esse. Se eu olhar para o lado com compaixão, se eu olhar para dentro com convicção, se eu olhar para Cristo como referência, então eu vou ser curado de comparação. Amém? Ficou claro? E por fim, 6.4, tenda para o apelo. O apelo é a parte mais importante da sua mensagem. Então, que nesse ponto não seja onde sua mensagem termina, mas seja o caminho que sua mensagem trilhe para se encontrar com esse momento. Sua mensagem não acabou, agora fica de pé, vamos para o apelo. Não,
que a sua mensagem se encontre com esse momento, onde as pessoas realmente possam ser propostas a receber e responder, impelidas a receber do que você pregou. E 6.5, apelo. Convide as pessoas para responder, para captar e aplicar aquilo que você ensinou para elas. Esses passos práticos alinhados a razões legítimas para você pregar uma boa mensagem vão te habilitar e empoderar para ser um bom ministro da palavra, um ministro eficaz no seu ministério de falar aos outros sobre o Evangelho. Amém, gente? Glória a Deus! Deixa eu ver se eu passei muito meu tempo. Passei 5 minutos, gente. A gente tem um pequeno intervalo, mas já o pastor Caio continua com essa matéria. Então, tome uma água, vá no banheiro, eleve suas expectativas um pouquinho mais. A gente já volta.